Bem-vindo, querido irmão, bem-vindo, querida irmã. É o nosso programa Em Comunhão. Esse momento gostoso, dessa pequena mesa redonda que nós fazemos, ajudando a esclarecer cada vez mais tudo aquilo que é a maravilha da nossa fé cristã. Seja bem-vindo e que o Espírito Santo nos ilumine para que nós possamos realmente ser instrumentos dele e chegar até você tudo aquilo que nós gostaríamos que ajudasse você a vivenciar bem a sua fé cristã. E veja que neste programa nós queremos conversar um pouco sobre o Advento. Estamos terminando o nosso ano litúrgico com a festa de Cristo Rei e vamos entrar no tempo do Advento. O ano litúrgico da Igreja, ele se inicia antes do ano civil, que vamos celebrar lá no dia 1º de janeiro. Mas para nós, já antes que comece o ano civil, a história do mundo, a gente coloca a história da salvação para que o nosso tempo seja abençoado. O nosso tempo tem essa presença de um Deus que nos acompanha passo a passo até o fim dos séculos, como Jesus nos prometeu. E para ajudar a gente a refletir, eu convidei meus queridos confrades. Está aqui o Padre Domingos Sávio. Seja bem-vindo, Padre Domingos. Obrigado, Padre Ulisses. Até obrigado desde já aos telespectadores que, mais uma vez, estão aqui nos acolhendo para procurarmos aprofundar a nossa fé e assim vivermos, como você já anunciou, bem o Advento. Certamente. E Padre Domingos já traz a Bíblia com ele, que é para nos garantir que nós vamos trilhar a palavra de Deus, não é mesmo? E Padre Luiz Carlos, que é o nosso liturgo. Seja bem-vindo, Padre Luiz Carlos. Obrigado, é um prazer estar aqui. Isso. A gente pode transmitir aquilo que nos foi dado e assim nos enriquecemos mutuamente. Certamente, né? Então, num primeiro momento, eu queria que vocês prestassem atenção numa profecia de Isaías. E esta profecia, ela vai nos ajudar a refletir sobre esse tempo, ano litúrgico, tempo do Advento. Prestem bem atenção. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém e bradai-lhe que já a sua milícia é acabada, que a sua iniquidade está expiada e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda nosso Deus. Aí, Padre Domingos, eu creio que você que conhece bem o profeta Isaías poderia já dizer um pequeno comentário sobre esta profecia de Isaías. Preparai o caminho do Senhor. Esse texto nós chamamos que é o início do segundo Isaías, porque de certo modo nós temos 3 Isaías dentro do livro de Isaías. Sim. Um primeiro Isaías que fala do tempo em que o povo estava na terra ainda, depois perdeu a terra por causa dos babilônios, foram levados Sim, para o exílio. foram para o exílio. O segundo Isaías, que é o texto que está estampado ali, o capítulo 40, seria então um outro profeta que está com o povo no exílio e já agora alimentando a esperança de voltar para a terra. Depois, quando o povo está na terra, temos um terceiro Isaías, que seria os capítulos 56 a 66, não é? Sim. Mas o que eu acho muito bonito para início de conversa, nesse texto que nós acabamos de ouvir, é que o profeta vai dizer, preparai um caminho do Senhor, mas eis a voz que clama no deserto. Quer dizer, o povo no exílio é comparado com um deserto. Então Deus quer ter uma palavra para o povo dentro do deserto, quer dizer, dentro do povo que está exilado. É lá que Deus quer plantar essa esperança. Preparai um caminho do Senhor. Então o exílio, que era visto como sendo uma ruptura do povo com Deus, agora Deus lá no exílio alimenta essa esperança, prepare um caminho para o que eu quero voltar para o meio de vocês. E é interessante, Padre Domingos, que o deserto na Bíblia sempre parece como um lugar de encontro com Deus, não é? É na hora que a pessoa silencia tudo ao redor de si, é o momento que ela vai poder escutar a Deus, ou seja, preparai o caminho do Senhor, não é mesmo? É exatamente o momento que a pessoa está mais atenta e não se deixa, sei lá, perturbar e distrair-se por tantas outras coisas. Deserto, lugar de encontro.
porque se a gente for olhar assim a Bíblia, que ela sempre vai mostrar para nós, parece que um Deus mais desejoso do que nós de vir até o nosso encontro. Só que Deus, ele é sempre alguém que deseja. Só que ele espera uma porta que se abra e tudo mais. Então, lá no deserto, então Deus quer, através do profeta, ser uma voz que grita lá dentro, que o deserto deseje deixar de ser deserto, se abrir para a novidade de Deus. Eu acho que já a palavra de Deus já nos convida assim, muito fortemente, né, como é importante o cristão, a cristã, saber criar um pequeno deserto ao redor de si, né? Se ela quer realmente ter o seu encontro, a sua experiência com Deus, ela deve criar um pequeno deserto. Ela não pode se dissipar demais, como normalmente a sociedade hoje nos obriga. Embora agora a pandemia tenha nos levado a um grande deserto durante meses e meses, né? Mas nós estamos entrando então no ano litúrgico. E aí eu vou pedir para o Padre Luiz Carlos explicar para a gente o que é essa história de ano litúrgico, Padre Luiz Carlos. Como foi dito aí, que como estamos começando um novo ano litúrgico, sim, e é muito interessante notar que nós começamos semanas antes do termo civil. Sim. E porque o ano hebraico começa em setembro, e o rito lá ambrosiano começa também o ano litúrgico em setembro. É tão próximo do romano. Então, existe uma relação entre ano civil e litúrgico, mas não tanto puxando esse nosso calendário é mais recente que o ano litúrgico, né? Mas o ano litúrgico compreende nós queremos nele compreender todo o mistério da salvação, celebrá-lo. Então, o ano litúrgico é uma unidade. O centro é a Páscoa, e depois temos aí o tempo do Natal, com o Advento, e o tempo comum, que está permeando onde se fecha o tempo da Páscoa. É interessante notar que é a Páscoa que é o centro de toda a vida litúrgica da igreja, porque ali se realiza o mistério pascal de Cristo, sua passagem de Cristo. Então, o ano litúrgico, ele quer nos fazer viver esse tempo. Nós temos que perceber por que todo ano celebra a mesma coisa. Não celebramos a mesma coisa. Porque nós temos na concepção grega, o ano passa um ano, os dias se seguem. É linha reta. A concepção hebraica, ela tem mais um sentido de que ela volta, né? E a concepção cristã, nós voltamos ao passado, mas sempre um pouco mais para frente. Eu sempre comparo, Luiz Carlos, esse mistério do ano litúrgico, dessa presença de Deus dentro da história da humanidade, assim como uma espiral, não é mesmo? Ela se repete, mas ela está em ascensão. Ela quer levar o ser humano para frente. Mas um pouco além. Exato, né? É uma espiral que vai nos levando para o céu, digamos assim, né? Então, se repete e não se repete porque eu estou vivendo um tempo novo na minha vida, a história humana também está vivendo um tempo novo e Deus está presente aí, a história de Deus dentro, a história da salvação, né? E é bom notar que a Páscoa, ela preenche todo o ano. Sempre estamos celebrando a partir do domingo, que é a festa fundamental, é o domingo, depois veio o domingo da Páscoa e depois foi se desenvolvendo. Então nós temos a Páscoa, quando chegamos no tempo do Natal, é a Páscoa a partir da manifestação. E que é um termo que tem que ser muito visto nesse período de Advento, Natal. Deus se manifestou. Tanto que existe uma tradição espanhola antiga que dizia Boas Páscoas de Natal. Boas Páscoas de Natal. É um termo muito rico. E nós estamos celebrando a Páscoa. Eu acho que é muito importante a gente perceber exatamente isso, né? O eixo do ano litúrgico se chama o Dia do Senhor, o domingo, né? Esse é o eixo. É o primeiro momento após a ressurreição de Jesus, começam os cristãos a se reunir no primeiro dia da semana, no domingo, para fazer o quê? Celebrar a Páscoa do Senhor, né? E é bom notar para o ano litúrgico que a igreja mesmo se acentua, que não é só celebrações de memória só, mas Sim. É uma atualização. Se tornam presentes os mistérios celebrados. Traz a história da nossa salvação, né? E ao mesmo tempo nós acreditamos que o Espírito Santo, né, na medida que a gente recorda
ele atualiza a graça da redenção. Ele me redime um pouco mais. Ele aplica sobre a nossa geração, sobre cada um de nós, aquilo que Jesus trouxe como salvação para nós. Padre Domingos estava querendo fazer uma intervenção? Só que vocês me tiraram da boca. Exatamente isso, porque nós fazemos até uma distinção, assim, por exemplo, entre recordação, memória, Sim. que seria a gente voltar ao fato acontecido. Agora, quanto aos seus mistérios da fé, nós dizemos que ele é um memorial. Até o hebraico tem uma palavra própria para isso, né? O zikaron, quer dizer, o memorial. Que, de certo modo, nós voltamos, mas como que trazemos para agora, para nós vivermos aquilo que aconteceu no passado. Quer dizer, atualizarmos hoje o que foi vivido no passado. Nós hoje nos colocarmos dentro do passado. Então, por isso que eu acho que é muito importante, diferentemente das recordações históricas do ano civil, né? Que você recorda um fato que passou, acabou, né? E quanto muito recordamos, eu acho que esse ponto, cada celebração litúrgica é memória, é atualização, e é interessante que é também anúncio de algo que ainda, já agora, mas ainda não, né? Já está acontecendo a salvação, mas a plenitude dela vem para frente, né? O que a gente chama escatológico. Né? Acho que é importante, é memória, é atualização da graça do Espírito Santo e é anúncio daquilo que vai ser o momento final da história da salvação. Acho que isso é importante porque então a gente se coloca, não é, Luiz Carlos, bem dentro do ano litúrgico, bem dentro dessa fé que nós temos, que é o tempo que conta para nós, né? E esse tempo, ele é precioso porque é dentro do tempo que Deus vai agindo, é dentro do tempo que Jesus se encarnou e é dentro do tempo que nós somos salvos por Jesus, né? A santificação do tempo como sendo a coisa mais preciosa que nós temos. O hoje da nossa vida, o hoje da nossa salvação. O ontem já foi, o amanhã ainda está nas mãos de Deus, mas é neste hoje que Deus quer me salvar. E a igreja vai pincelando então essa história da salvação, mas Luiz Carlos lembrou, é muito importante saber que todas as celebrações litúrgicas, elas têm como ponto assim, essencial da celebração a Santa Eucaristia. É ali que se renova a nossa redenção, né? E aí então, Luiz Carlos, quando a gente entra aí no advento, essa palavra advento, o que ela traz para nós? A palavra advento significa chegada, termo latino, e nós estamos dentro do mistério pascal de Cristo celebrando a sua vinda. E o advento dentro da igreja, ele se formou lentamente. E porque os cristãos, eles tinham consciência dos fatos acontecidos. Sim. E guardaram memória, inclusive memória dos locais. Quando a Estéria, aquela peregrina que foi aos lugares santos, ela dizia, nós celebramos, vamos lá, iniciamos a celebração lá onde aconteceu o fato e depois celebramos no martírio, na igreja central, que era Jerusalém, onde tinha a igreja da ressurreição, que é chamada também Santo Sepulcro. E então essa consciência do fato. E é interessante que na história da igreja, pelo ano 130, Adriano, depois da destruição de Jerusalém, que foi no ano 70, ele recobriu os lugares da paixão. Adriano o Papa? Não, o imperador. O imperador. O imperador, ele cobriu a área do sepulcro de Jesus, do Sim. Calvário e também de Belém. Então ele fez um grande benefício, porque todo mundo dizia, ali nasceu Jesus. Então ele fez um bosque em cima e plantou em Belém, dedicou a Apolo, um templo de Apolo, e em Jerusalém um templo para Zeus. Então todo mundo sabia. E Constantino chegou, limparam aquela terra com a mãe dele, tiraram toda aquela terra, então chegaram no lugar. Ou seja, que há algo de possibilidade histórica de ter acontecido ali mesmo. Por causa de ali. E diz da Gruta de Belém, o Orígenes diz que o lugar é ali, o povo sabe. Ah, sim. A memória do povo, que é da Gruta de Belém. Então, a memória. Então, a igreja localiza os lugares, mas não perde essa dimensão pascal.
que é muito interessante. E você diz uma coisa que eu acho interessante, né, Domingos? Essas festas foram se formando a partir das romarias. Ou seja, eram os romeiros que naquela curiosidade de ver onde é que Jesus nasceu, o que aconteceu ali, eles foram criando momentos de oração, momentos de celebração, né? E foram criando aquilo que hoje nós chamamos assim, o ciclo do Natal. Né? Então, depois que passa a perseguição, lá pelo Sim. ano 300, então já se organiza muito bem, sobretudo que Jerusalém é tida mãe e mestra de liturgia. Então, Jerusalém foi um dos primeiros, e nós temos muita influência das celebrações de Jerusalém que eram localizadas. Por isso que a procissão de Ramos vem de um lugar para a igreja central. O presépio a gente tem como aquele lugar, como uma gruta. Sim, isso. Domingos, saindo do histórico aqui, quando a gente fala advento, houve só um advento ou é uma expressão que nós usamos e que pode se estender um pouco mais, se alargar um pouco mais? É interessante. O Luiz Carlos mesmo lembrava que advento quer dizer vinda, chegada. Sim. É interessante que a palavra advento, normalmente para nós, para mim até não faz muito tempo, era só aquele tempo de preparação para o Natal, o nascimento de Jesus. Sim. Agora, 4 domingos que nós celebramos, né? Isso. Agora, se formos olhar até a própria liturgia, por exemplo, do ano B que nós vamos celebrar, né, que vamos celebrar esse ano, a partir de novembro, por exemplo, o Evangelho do primeiro domingo, que é de Marcos capítulo 13, então vai falar exatamente da vigilância que nós devemos ter para a vinda de Jesus. Quer dizer, está falando da segunda vinda já de Jesus. Então, de certo modo, esse tempo de advento natal é um tempo de preparação nossa para comemorarmos, né, fazermos o memorial do nascimento de Jesus, mas a liturgia nos coloca, sobretudo nos 2 primeiros domingos, nos preparando para o segundo advento de Jesus, a segunda vinda já de Jesus. Então, quer dizer, de certo, nós celebramos os 2 adventos nesse tempo do advento. Do advento, exatamente, né? Tá bom, olha aí, minha gente, já é para fazer uma pequena pausa e nós vamos continuar o bate-papo. Passada essa pausa, continua aí conosco em comunhão e principalmente já preparando o seu coração para entrar dentro desse bonito ciclo do Natal. Ano litúrgico, ciclo do Natal, nós queremos estar assim abertos para que o Espírito Santo renove em todos nós a graça que Ele trouxe quando o anjo anunciou a Nossa Senhora e o Verbo Eterno se fez carne e veio habitar no meio de nós. Este bate-papo que nos ajuda a aprofundar o nosso conhecimento sobre Jesus. E esse Jesus que está bem metido dentro da nossa história. É verdade que Ele voltou para o Pai, mas Ele continua conosco. E o ano litúrgico aponta exatamente essa presença sacramental de Jesus dentro da história da humanidade, dentro do nosso tempo. E a gente está conversando sobre o ano litúrgico. Esse ano que, eu diria assim, se divide em 2 dimensões. Uma dimensão nos fala da vida de Jesus, de tudo que Ele fez por nós, não é mesmo? E uma segunda dimensão que nos fala da vida da igreja em Jesus, quando a gente celebra os nossos santos, celebra aí os nossos acontecimentos, tudo aquilo que já foi penetrado pelo Espírito Santo. E nós estamos conversando agora exatamente sobre o Advento. Ciclo do Natal. Nós temos esses 2 grandes ciclos da vida de Jesus, de tudo que Ele fez por nós, o mistério da encarnação, o mistério da redenção, né? Ciclo do Natal, ciclo pascal. E esse ciclo do Natal que a gente começa agora no primeiro domingo do Advento e vamos, se não me engano, né, Padre Luiz Carlos, até o batismo de Jesus, ou se quiser até a festa da purificação de Nossa Senhora. Se estende esse período todo em que a gente relembra esse grande mistério da encarnação. Não se esquecendo que, na medida da encarnação, já vai acontecendo a nossa redenção. Isso é muito importante para nós. Mas vamos então conversar exatamente sobre os 2 primeiros domingos do Advento. Conte para nós, Padre Luiz Carlos, qual a característica desses 2 primeiros domingos do Advento? O profeta, as figuras que nós temos aí são muito claras, o profeta Isaías, João Batista,
E o profeta Isaías parece que tem aquele aspecto de animar o povo e consolar. Consolai meu povo, porque vocês já pagaram pela penitência. Esse sentido está atraindo para a segunda vinda. Porque se salienta vigilância, vamos estar presentes, mas a vinda de Cristo não é para um julgamento de condenação, mas é justamente para vos levar, como diz o Evangelho em determinado lugar, para levar, vir buscar. Então não é que o fim do mundo está aí, graças a Deus. Faz tempo que está para acabar, ainda tem muito chão ainda. O fim do mundo, o importante é que ele vai nos levar. Ele vem buscar a gente. Então o profeta vai dizer, consolai meu povo. Então vem toda essa preparação que o profeta Isaías faz e que João Batista faz para levar um povo, apresentar ao Senhor um povo purificado. Acho que os textos são muito ricos, são muito bons e nos levam a perceber que é para nós o advento. A segunda vinda de Cristo é para nós. E nós vivemos aí na expectativa, toda a missa nós dizemos, vinde Senhor Jesus. Mas tem medo por quê se eu estou chamando? Tem medo por quê da segunda vinda se nós estamos pedindo? Toda a missa nós clamamos, vinde Senhor Jesus. Então é importante perceber que é um tempo da alegria que o Senhor virá. Vamos estar vigilantes, porque ele pode chegar e a gente não está preparado. Com as lâmpadas apagadas. Lâmpada apagada, não sabe onde que está, perde tudo, né? Então, nessa situação, cada palavra de Deus que traz é para nós nesse momento, hoje. Como a liturgia é um hoje, também o futuro está presente. Ela nos traz o passado como memória e nos traz, essa memória adianta. E tem um detalhe interessante da memória que a gente diz para Deus, o Senhor fez muita coisa boa, mas lembra lá, vem fazer de novo. Faz de novo, renova as maravilhas de outrora. Isso é mente esquecido no aspecto de memória, né? Lembrar para Deus, porque tem uma certa idade, já pode esquecer, né? Lembra das maravilhas que praticou. Então, no sentido aí que o profeta vai lá para consolar o povo, João Batista vem para anunciar preparar os caminhos do Senhor, mas eu acho que esse aspecto é muito bom, ter certeza que nós estamos vivendo um tempo de alegria para a chegada do Senhor. Eu tenho a impressão, Luiz Carlos, que o advento, ele nos sacode um pouco para perceber a fragilidade, entende? Do tempo da vida humana, né? A fragilidade da nossa história, perceber que uma pandemia tem um sentido dentro dessa história, né? E alertar a gente, entende? Nós não somos donos do tempo, né? E nós devemos estar atentos o tempo todo, porque Deus se manifesta quando e onde menos esperamos. Ainda outro dia uma pessoa falava assim, padre, eu queria tanto ver aquele programa do senhor, né? Mas esqueci de ligar a televisão. Falei, pronto, perdeu. É mais ou menos o que acontece conosco, né? Jesus está comunicando, está transmitindo mil coisas e nós com a nossa televisão interna apagada. Pronto, passou, terminou o programa e a gente perdeu aquilo que queria ver. Qual o sentido que eu acho às vezes meio trágico quando a gente fala de fim do mundo, hein, Domingos Sábio? Tem expressões muito fortes, né? Você deve estar conhecendo bem isso, né? É. É interessante, por exemplo, o primeiro evangelho do primeiro domingo, que é Marcos capítulo 13, ele vai fazer a comparação que o dono da casa, ele ia viajar, se ausentou e comunicou a administração da sua casa até que ele voltasse. E agora, então Jesus diz, o que eu digo para vocês agora, estou dizendo para todo mundo, vocês vigiem, porque vocês não sabem quando esse dono ele vai voltar. Mas já no segundo domingo também, São Pedro, na sua segunda carta, ele vai dizer para nós também, até interessante, que a comunidade de Pedro estava até meio assim, desanimado, porque queria que Jesus voltasse logo. Então eles falam assim, acho que Deus esqueceu das promessas que ele fez. E Pedro ele vai dizer, não esqueceu não. É que Deus está tendo paciência com vocês. Sei. Porque ele não quer que ninguém se perca e que vocês aproveitem esse tempo para se converter. E Pedro vai falar exatamente disto, que
os céus vão ficar em chamas, a terra e o céu serão destruídos. Então talvez aí que esteja talvez o medroso que pode causar esse tempo para a gente, essas leituras. Mas o que, até o Luiz Carlos falava a questão da profecia, não existe destruição, Deus não quer destruir nada, Deus Ele quer ter palavras proféticas para nós, uma palavra que entra no mais profundo de nós mesmos, de nós mesmas, em vista da colhida. Então São Pedro vai dizer que depois de o céu estar destruído, a terra estar destruída, o que nós esperamos é um novo céu e uma nova terra, onde vai habitar a justiça. Quer dizer, o reino dos céus vai reinar. Agora, eles usam essa figura apocalíptica, para dizer o seguinte, é que não dá para a gente fazer cola. Quer dizer, eu estou com a minha vidinha aqui, eu vou fazer uma colagem nela. Não, tem que morrer, tem que ser destruído tudo para renascer de novo. Então, é isso, né, o que o profeta, o que as leituras querem colocar no mais profundo de nós né, nesse tempo, sobretudo. Sem realmente uma morte, não existe uma ressurreição, não existe de fato uma colhida mais profunda do advento, do Natal e da proposta de vida que esse tempo faz para nós. Que é até interessante, se formos olhar lá em São Paulo, na sua primeira carta aos Tessalonicenses, ele vai também dizer o seguinte: vocês tomem cuidado porque o dia do Senhor virá como um ladrão. Mas depois São Paulo fala, gente, mas não precisa ter medo não, porque nós não somos das trevas, nem da noite, nós somos filhos da luz e filhos do dia, então não temos por que temer. Então, no caso, o ladrão ele viria surpreendendo, como vai dizer Marcos, Jesus em Marcos, se nós estivermos dormindo, não estivermos administrando bem a realidade que Jesus entregou para nós administrarmos. Então, é um apelo muito grande de conversão, quer dizer, tem que haver uma mudança, uma destruição dentro de nós, para surgir dentro de nós um novo céu e uma nova terra. Certo, eu acho que Deus sempre planta a esperança dentro da história humana, não é mesmo? Isso. Às vezes somos nós que estamos fazendo a destruição, é um coronavírus que está fazendo uma destruição. E Deus vem e planta a esperança e fala, não, isso passa. Né? Vai haver um novo céu, uma nova terra, não perca a esperança. Porque a gente sempre pensa que o fim do mundo vem de fora. E às vezes somos nós aqui na Terra, o jeito como estamos construindo a nossa história de forma tão estúpida às vezes, é que estamos provocando esse fim do mundo. E Deus vem cada advento para dizer, vamos fazer um novo céu, vamos fazer uma nova terra, vamos renovar isso aí. Né? Agora, Padre Luiz Carlos, nós já estamos com um tempinho curto, mas a gente tem um certo costume de no advento colocar algumas velas, acender 4 velas, a coroa do advento. Tem algum significado isso aí? A coroa do advento é para nós, para a igreja do Brasil, pelo menos, é uma coisa recente. Sei. É uma tradição da Finlândia, dos países nórdicos, onde eles usam muito, a vela faz parte da vida, porque o tempo lá é muito escuro, o inverno é muito prolongado, então eles têm necessidade. Então, temos o pinheiro, que é uma das poucas árvores que mantém as folhas. Sim. Então tem a árvore de Natal. E eles fazem uma coroa com 4 velas, significando os 4 domingos do advento. E agora, as pessoas ficam preocupadas. Quantas velas são? São 4, umas pequenas, depois assim, que cor que é? Uma azul, uma roxa, uma verde. A importância das 4 velas, quem for usar esse símbolo, que não é obrigatório, mas é interessante, mas a importância não é a cor da vela, mas a luz. A luz que a luz que se amplia, vai aumentando. Uma semana, outra semana já são 2 velas, depois 4 velas. Mas se esquece da 5ª vela, que é Jesus, a luz. Se você pega a liturgia de Natal feita por São Leão Magno, está ali cheia, toda iluminada de muita luz. Então, à medida que aumenta a luz, se preocupa, e cada briga que dá na sacristia por causa dessas velas, né? Não é assim que a freira falou, mas é a luz, que não se preocupa com essa luz, só com a cor da vela. É um símbolo que podemos usar, mas devíamos também criar símbolos nossos. Nós temos símbolos que podem ser criados na nossa cultura. Vamos ver na cultura indígena, nós não temos índios
luz, símbolos nesse sentido da luz, não temos sentido da nossa realidade? Certo. Eu acho que é importante para nós, entende, que a gente perceba que o Advento traz para nós, não é mesmo? Eu sempre vejo essas velas, Padre Luiz Carlos, como a gente tentando acender a luz do Cristo, norte, sul, leste e oeste, né? E no centro, é Nosso Senhor. Nós queremos que o Natal ilumine o mundo inteiro, né? E colocamos então norte, sul, leste e oeste, essa presença de uma pequenina chama. Ao mesmo tempo é importante para nós que somos católicos, na nossa tradição aqui de católico, a nossa novena de Natal, que reúne famílias, isso é muito bonito e vale a pena fazer a novena de Natal. Mas nós vamos conversar um pouquinho mais sobre isso no próximo programa que vamos fazer. Falamos do início do Advento, venha conosco novamente na próxima semana e nós vamos continuar falando principalmente sobre o terceiro e o quarto domingo do Advento. Fique com Deus, obrigado pela sua presença, obrigado Padre Domingos, obrigado Padre Luiz Carlos, estejam apostos na próxima semana para continuarmos o nosso bate-papo. E você, meu irmão, minha irmã, fique com Deus e esteja de coração, de portas abertas para celebrar bem o Natal de nosso Senhor Jesus Cristo.